Exatamente. Estamos de volta, mais uma vez, para mais um dedo de conversa com o nosso convidado. E desta vez, quem vai dar uma viagem conosco no programa Pulsar da Manhã, nestas horas, é o Carlos Uqueira. Para quem gosta de literatura, para quem gosta de livros, para quem gosta de se informar, para quem gosta de viajar na mente de outras pessoas, eis aqui o nosso convidado literário que, acima de tudo, também vai poder nos preparar. Agora, Sheila, gostas de ler? Gosto muito de ler, Hoje vamos falar com o Carlos, ele melhor do que ninguém, não é? Vai nos falar sobre este livro, que é para nós entendermos de certa forma como é que foi escrever. Já imaginou, Elder, escrever um livro? Como é que foi cada página, cada palavra, de onde é que veio a inspiração e tudo mais. Então nós vamos querer entender com o Carlos, não é, para perceber aqui como é que foi este processo todo, como é que ele fez para escrever e nós vermos essa matéria que nós temos aqui em formato físico. Ele certamente dará aqui informações cruciais. Para quem se calhar sonha em ser um escritor, para quem gosta de ler, ele pode nos dar algumas dicas. Se calhar também a leitura alivia alguns estresses, alivia alguns problemas, resolve alguns problemas. Nós não sabemos. Vamos ter essa conversa com o Carlos Uqueira, que nós queremos já dizer bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado por terem me recebido. Meu nome é Carlos Uqueira. Importa frisar que o Carlos Uqueira é um fotojornalista. É um jornalista que está integrado a uma redação e que faz fotos para a imprensa. Neste caso, é um fotógrafo jornalístico. É um fotógrafo jornalístico. Exatamente. Sabe, Michela Tovello, o que me chamou a atenção quando o Carlos Uqueira esteve a entrar aqui no programa? Ele não queria deixar ficar para trás a sua máquina. Exatamente. O seu instrumento de Ele preferia trabalho. deixar o livro, mas a máquina não. A máquina, ela anda grudada aqui, como os agentes da polícia, né? Proteção. Eles estão sempre lá com a sua arma, porque a arma não deve ficar no chão. Não é diferente com Carlos Uqueira. A sua arma também deve estar no seu colo, nem por isso. Exatamente. Bom, este fotojornalista, que sou eu, é um profissional que trabalha com uma câmera fotográfica. Sim. Então, a câmera fotográfica é, na verdade, um instrumento de trabalho. Então, sem a câmera fotográfica, não tem como desempenhar ou exercer esta que é a minha função. Agora, quando o Helder falou aqui, quando ele revelou aqui aos telespectadores aquela insistência, o amor que o Carlos tem com o seu instrumento de trabalho ou pelo seu instrumento de trabalho, surgiu uma questão entre a literatura e a fotografia. Qual é o teu maior amor? Bom, quando falamos do meu maior amor, posso dizer que é a própria câmara fotográfica. Okay. Então, quando é que surge o gosto pela literatura? Fazendo assim uma pequena contextualização. Sim. É que as fotografias, há um termo que tem se usado de que uma fotografia vale mais que 1000 palavras. Então, este repórter que sou eu, que é fotojornalista, a maior parte das imagens que eu tenho feito, elas devem comunicar-se e dispensando legenda. Agora, por se tratar de um trabalho que neste caso, de um trabalho sobre o fotojornalismo, é que há alguns contextos em que essas imagens devem ser contextualizadas. É por esta razão que eu trago este livro que vocês podem ver aqui na mesa, que é a fotografia como testemunho de uma reportagem. Por quê? Porque estas duas coisas devem andar juntas, não é? Então, para quem trabalha, por exemplo, para um jornal, é bom que tenha em mente de que quando um escriba, quando alguém escreve, é preciso que tenha uma fotografia que acompanhe este texto. Sim. Então, é preciso que haja um casamento perfeito entre estas duas coisas. É por esta razão que vem a fotografia como testemunho de uma reportagem. Porque essas duas coisas devem andar juntas. Gostei dessa fotografia como testemunho de uma reportagem. Exato. Agora, Carlos Uqueira, antes mesmo de nós darmos aqui na nossa viagem, ou por outra, pode ser mesmo o ponto de partida da nossa viagem. Qual dos dois amores que estão aqui nesta mesinha foi o teu primeiro amor?
temos a câmera fotográfica, Exato. mas também temos o livro, onde já entramos Exato. na parte da literatura. Qual dos Exatamente. dois foi o teu primeiro amor? Bom, o meu primeiro amor é a fotografia, porque eu entro nesta área aos 15 anos de idade e de lá para cá já passam 18 anos em que venho andando, trabalhando lado a lado com esta câmera. Então, o meu primeiro amor é mesmo a câmera fotográfica. Então, e neste livro eu trago um percurso de 18 anos de experiência a fotografar Moçambique, a fotografar todas as províncias. Então, eu achei que já era, bom, 18 anos é um percurso. Sim. Então, senti que, na verdade, há uma maturidade suficiente para transformar as reportagens que eu fui fazendo ao longo do país, e em mais de 20 países, num livro. Mais de 20 países. Mais de 20 países. Em mais de 20 países onde este repórter fotográfico teve a chance de escalar, fotografar e trazer as vivências deste povo, não só moçambicano, mas também de outras nacionalidades. Olha, Sheila, ele despertou aqui a minha curiosidade. Ok. Posso ter a Sim, bondade sim. de apreciar o livro, Sim, a obra? pode. Enquanto isso, Sheila Tovela, fique à vontade com o Carlos. Eu vou dando aqui, Ok. vou apreciando aqui a obra, que eu quero entender aqui a obra do Carlos Juqueiro. Mas antes, tenha bondade, por favor, de deixar ficar aqui. Repórter de Sombras e Esperança. A fotografia como testemunha de reportagem. Já está, ficou. Ficou. Para quem está lá em casa a acompanhar o programa que está, Sebastião. Exato, enquanto Sebastião vai observando aí, vai puxando. Aqui está a obra do Carlos, né? O que é mais de 20 países. Meu Mais Deus, de 20 países. Foi uma viagem. Agora, será que Sim, este sim. livro aqui, pequenininho, será que contam lá todas as histórias? Será que tem tudo lá que o Carlos gostaria que tivesse ou falta mais? Não, bom, eu neste livro eu tenho as minhas melhores reportagens. Ok. E não são apenas mais de 20 países. Temos todo Moçambique retratado. Vamos supor, por exemplo, que tenhamos alguém que não conhece Moçambique Sim. ou que ouve falar deste país maravilhoso. Ao folhear este livro, vai conhecer Moçambique, vai conhecer as suas belas praias, vai conhecer a sua cultura, vai conhecer os desafios que assombram, as adversidades que o país tem atravessado. Então, de uma forma resumida, eu trago aqui neste livro as vivências do povo moçambicano, a sua resiliência e, assim como, conforme o próprio livro diz, o povo moçambicano é mesmo um povo resiliente. Então, deixa aqui só explicar de uma forma resumida. Ok. Talvez podiam questionar, né? Mas por que de ter escolhido justamente este tema, a repórter de Sombras e Esperança? Este repórter que sou eu, ao longo deste percurso de 18 anos, veio fotografando não só as várias dificuldades que o povo moçambicano atravessou, mas também temos o lado da resiliência. O povo moçambicano é conhecido pela sua resiliência. E de uns tempos para cá, conforme vocês podem ver no próprio livro, o povo moçambicano tem atravessado várias adversidades, com destaque para inundações, como também temos o caso dos ciclones. Eu faço menção neste livro da passagem de dois ciclones. Eu já queria fazer essa questão, estava a Sim, deixar. de dois ciclones. Ok, mas tenha bondade, por Sim, favor. de dois ciclones bastante devastadores. Tivemos a passagem do ciclone Kenneth e do ciclone Idai. Primeiro foi o ciclone Idai que teve a sua passagem pela província de Sofala. Depois tivemos o Kenneth, isso no ano de 2019. E mesmo assim, no meio dessas adversidades em que este repórter se encontrou inserido, foi possível notar que no meio de todas essas diversidades foi possível encontrar pessoas a sorrirem, crianças, por exemplo, a sorrirem. Então, é justamente por isso que nós podemos considerar o povo moçambicano como um povo resiliente. Agora, Não é? Helder, peço que me emprestes o livro. Só quero ver uma coisa interessante.
Algo que chamou a minha Que atenção. chamou a atenção. Algo que Olha, chamou eu a vou minha passar atenção. aqui o livro, mas enquanto eu passo o livro, permita-me aqui, Sheila. Tem um texto aqui, tem uma página, isto está na página 17. Carlos Juqueira. Antes da página 17, Ok. olha só, uma coisa interessante aqui. O que é que tem aí? Conseguem ver a capa, né? Hum, Conseguem ver a capa? já. Sebastião consegue mostrar, né? A capa. Conseguem ver uma imagem aqui na capa? Próprio. O próprio Carlos, né? Com o seu instrumento, dentro do seu instrumento. Exatamente. O que acontece aqui É. é que muitas vezes os operadores de câmera, os fotógrafos e tudo Sim. mais, gostam de trabalhar por detrás. Exato. Como é que foi? De onde é que surgiu a ideia de fazer um aparecer, livro exato. e aparecer na capa? Bom, esta ideia de fazer o livro e aparecer uma imagem na capa é porque este livro retrata um percurso deste homem que se encontrou inserido nos acontecimentos. Então eu conto essas histórias na primeira pessoa. Sim. Sim, são acontecimentos que eu vivi e pretendo trazer, não é, para este leitor ou para este profissional, porque existem pessoas que também trabalham, são meus colegas que trabalham também na mesma área, e acredito que servirá de referência, servirá de inspiração. Agora, este livro surge, na verdade, pelo facto de, há 3 anos atrás, ter recebido alguns estudantes de algumas faculdades de comunicação que cursam jornalismo e estavam à procura, estavam a fazer um trabalho de campo de temas relacionados com esta área de fotografia jornalística. Agora, uma das questões que eu fiz a uma das estudantes foi de que por que vocês não procuram, vamos lá, numa biblioteca ou não procuram na internet essas referências? Disseram que não. O que acontece é que essas referências que nós procuramos, a maior parte delas são externas. Então, logo percebi de que há uma lacuna que foi deixada por alguns profissionais, alguns já reformados ou alguns que já não estão mais em vida. São essas referências que, quando os alunos procuram para os seus trabalhos acadêmicos, não encontram. Só encontram, vamos lá, só encontram referências externas. Então, eu pretendo com este livro, porque para além de imagens, traz também artigos de reflexão, artigos de opinião, que poderão ser usados por estudantes ou pesquisadores, não é? Tu ainda abres uma porta para quem tem uma opinião ou para quem quer acrescentar mais alguma coisa, ou nem por isso? Não, o que acontece é que aí nesse livro, que tem 7 capítulos, o último capítulo, que é o 7º, tem lá artigos escritos por mim, que versam sobre a ética, a deontologia deste fotógrafo que se encontra inserido numa redação. Então, para quem pretende trabalhar com fotografia jornalística, é obrigatório que procure este manual, que é para saber como é que poderá trabalhar, não é? Como é que poderá trabalhar, como é que vai se inserir, por exemplo, numa redação. Exatamente. Muito bem, Sim. muito bem. Sheila Toveira. Carlos Juqueira, eu depois vou pedir aqui que traduza para nós, ou que interprete para nós, ou que nos explique esta passagem que eu vou ler aqui, está na página 14, Sim. Do livro Repórter de Sombras e Esperança. Eu vou ler aqui a página 14, vou ler uma partinha só, mas vou ler aqui uma parte que me chamou a atenção. Antes que a água volte. Antes que a água volte. Escolhi esta parte aqui porque estamos a passar por questões da época chuvosa. Sim. E das cheias particularmente. Sim. E vou ler aqui a parte que mais tocou-me, né? A história da Casa Branca, uma área industrial da Matola, é um exemplo claro dessa problemática. Durante anos, centenas de famílias instalaram-se na região, traídas pela proximidade de oportunidades de trabalho e pela falta de opções habitacionais acessíveis. No entanto, a cada temporada de chuvas, o cenário repetia-se. Ruas transformadas em rios, casas submersas e bens destruídos. O drama obrigava a uma solução definitiva. Carlos Juqueira, Sim, o sim. que é que nos trazes com estas narrativas? Esta reportagem, recordo-me muito bem, num passado muito recente, nós tivemos inundações, tivemos cheias.
E esta reportagem foi feita, se a memória não me trai, foi feita no ano antepassado, em que desloquei-me à Casa Branca. Há uma região, depois das indústrias, que se encontra naquela parte das machambas, posso assim dizer, machambas, onde as pessoas foram se instalar, foram construir residências precárias, mesmo sabendo que essas zonas, ou esta área, é uma área proibida para construção, e sei lá. E mesmo naquela da noite, as pessoas foram erguendo essas casas. Agora, antes que a água volte, é porque, conforme podem ver nas imagens, é que essas pessoas, sim, antes que a água volte. Antes que a água. Exatamente. Eles passaram por uma fase em que, todas as vezes que chove, eles sofrem, não é? Sofrem com inundação, porque esta zona é uma zona propensa a inundações. E mesmo assim as pessoas, não sei se chamaria de teimosia, foram colocar as suas residências. E eu tive a sorte de calhar com estas mesmas pessoas a procurarem sair, não é? Conforme podem ver, aí um pouco mais, aí estão, temos aqui as imagens. Aí estão a carregar os seus pertences para poderem se instalar numa outra zona. Importa referir de que esta área faz parte do município da Matola e a vereação que superintende essa área, recordo-me que na altura estavam a coordenar a retirada dessa população para poderem ser reassentadas numa outra zona, se não falhar, acho que é a zona de Mussumbuluco, onde essas pessoas foram reassentadas. Ok. Exato. Mas qual foi, assim, o maior desafio que o Carlos Juqueiro passou por ele para a produção deste livro? São muitos anos, né, de carreira e tudo mais. Exato. Mas qual foi o maior desafio? Por que o livro não saiu antes? Bom, o livro não saiu antes porque eu, na altura, pensei que ainda não tinha maturidade suficiente para, de uma forma de coletânea, trazer essas histórias. Então, sabemos que quando alguém completa 18 anos, já não é Menor de idade. Já não é menor de idade. Então, com 18 anos, a pessoa já pode responder por si. Então, é um percurso, na verdade. E este livro é um documento. É isso. Muito obrigado. Então, Carlos Juqueira, voltamos para a viagem daquilo que é esta obra maravilhosa, Repórter de Sombra e Esperança, né? Sim. E eu volto aqui para uma outra página, porque eu vejo que o Carlos Juqueira faz questão de trazer o que acontece realmente dentro da nossa sociedade. Exato. Falamos das águas, falamos também do Umbeluzi viver da água que ameaça, mas falamos das cheias do ciclone Idai, de Kenneth e de outros. No entanto, falamos também da educação, onde a escola que não se rende à tempestade. Carlos Juqueira, qual é a mensagem que nos traz quando nós olhamos para este livro? Porque eu acredito que temos aqui uma informação, no entanto, o Carlos Juqueira também pode ter mais. Exato. Né? E foi uma questão de comprimir este e trazer. Exato. Bom, estamos a falar da parte da educação, Exato. mas também este livro não aborda apenas questões relacionadas com a educação. Exato. Eu trago neste livro questões relacionadas com a saúde. Nós tivemos em 2019, 2020 até 2022, a pandemia da Covid-19. Então eu abordo também questões relacionadas com a saúde. Trago também neste livro, falamos há pouco tempo das mudanças climáticas, que vieram na verdade para ficar. Falamos também, abordo neste livro questões relacionadas com a defesa e soberania. Nós temos militares jovens que estão neste momento na província de Cabo Delgado a combater o terrorismo. Então, faço uma vénia, uma homenagem a esse jovem que decidiu filiar-se às Forças Armadas para defender este povo moçambicano resiliente. E também, na parte da educação, trago também essa questão das crianças, né? Que também,
posso assim dizer que ressentem-se das mudanças climáticas. Temos nesta reportagem crianças que estão a estudar debaixo de um teto que praticamente... Uma sala praticamente sem teto, né? Uma sala sem teto, mas se for a perceber é que esta reportagem, não é? Não sei se dá para fazer um close. Temos aqui imagens, Sim, Sebastião, sim. penso que puxa aqui. Essa escola, são estas imagens sim, aqui. essa escola, Temos aqui ou as esse crianças, teto, né? esse teto que está aí, Estamos a falar deste teto sim, aqui. sem cobertura. Exato. Já teve cobertura, mas por conta dos ciclones, não é? Dos ventos fortes que conseguiram, sei lá, remover o teto. Mas mesmo assim esta criança não resiste. Ela continua indo à escola, continua buscando conhecimento. É por essa razão que eu sempre defendo neste livro de que o povo moçambicano é de facto resiliente. Exato. Carlos Juqueio trouxe aqui um livro super recheado, falou aqui de temáticas importantes que são sim de interesse social, mas eu gostava de saber, dentre diversos temas que foram abordados ali, qual é que foi o mais impactante? Porque existem situações na vida em que nós podemos debruçar sobre muita coisa, todavia, existe alguma coisa que quando nós deparamos-nos com ela, não resistimos. Será que existe ali um texto que impactou a tua vida como escritor? Sim, para mim existe. Eu recordo-me que em 2023 ou 2022, eu me encontrava a descansar, a dormir. Quando estava a descansar, fui assombrado. No sonho, fui levado a visitar um cemitério familiar. E este cemitério familiar, isto no sonho, este cemitério familiar encontra-se no bairro do Albazine, nas proximidades da estrada circular. Há uma ponte que por debaixo dela passa a linha férrea. Há um cemitério ali nas proximidades. E o que acontece é que as autoridades municipais ou os que velam pela estrada circular fizeram ali uma drenagem. E nas proximidades dessa drenagem nós temos um cemitério, este que eu estou aqui a me referir. Agora, o que eu fiz? No mesmo dia, depois de acordar, eu preferi atrasar no serviço. Acordei, preparei-me, carreguei a minha câmera, que é esta que vocês estão a ver aí na mesa. O teu principal, o teu Exatamente. mestre. Eu fui para lá. Ok. Porque assim, eu vivo de fotografia. Eu amo a fotografia. Eu, quando durmo, penso na fotografia. Como diz a minha Então, querida eu colega faço... Sheila, Claro que... falar com propriedade. Exatamente. Exato. Claro que o dinheiro é importante, né? Ok. O dinheiro é importante, mas é preciso que a pessoa goste daquilo que faz. Então, eu sonhei e fui levado a ter que executar, a tornar esse sonho realidade. Eu fui visitar os mortos. Fui visitar aquelas campas para ver qual é que era a situação. Então, chegado lá, eu constatei algo muito, mas muito preocupante. É porque aquela vala de drenagem construída nas proximidades já estava degradada. Então, já estava a ameaçar corroer ou arrastar boa parte das campas que se encontravam na sua proximidade. Então, imaginemos, por exemplo, depois da passagem de uma boa descarga de chuva, o que vai acontecer daquela campa? O familiar pode ir, ele vai visitar e não encontra. E terá sido arrastado. Então, será um duplo choro. A pessoa chorou a quando da morte daquele ente querido. Vai chorar pela E segunda vez. chora pela segunda vez por chegar lá e não encontrar esta sepultura. Então isto mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. E foi uma das reportagens que eu trago neste livro e eu acho que desperta a consciência e chama a atenção de quem, na verdade, lida com essas questões. Falo das autoridades governamentais, como municipais, para poderem ver ou criar condições para que este ente querido tenha a dignidade de continuar a descansar dignamente. Exato. Sim. Olha, Sheila Tovera, o Carlos Juqueira deu volta
né, para o Kenneth, trouxe-nos informações sobre o Kenneth, o ciclone Idai, trouxe-nos informações sobre escolas, trouxe-nos informação sobre cheias, mas também traz-nos mais sobre Mafalala, por dentro da cidade invisível. Este livro é um mar de conhecimento, é um mar de mitos, é um mar de história, é um mar da verdade que todos nós precisamos entender. Conte-nos um pouco sobre esta questão da Mafalala, por dentro assim que é da cidade invisível. Por que a cidade invisível? Bom, esta reportagem retrata a questão do consumo das drogas. Nós temos no bairro da Mafalala uma boca de fumo, onde jovens, não é? Jovens, adultos e várias pessoas se perdem lá. Então, para fazer esta reportagem, foi necessário um preparo. Eu levei 2 dias para fazer esta reportagem. Eu trago aí histórias de jovens que procuram um local para descansar, e que a coisa mais interessante é porque eu trago neste livro uma questão de que numa dessas casas que vocês podem ver aí no livro, cobrava 20 meticais ou 10 meticais por noite a cada pessoa que entra aí para descansar. Nós temos vários jovens que se encontram aqui a deambular pela cidade. 20 a 10 meticais? 20 a 10 meticais. Existe isso no bairro? Não existe isso no bairro de Mafalala? Exatamente, cobram por dia. A pessoa chega ali, pretende dormir, paga 10 meticais, paga 20 meticais, põe a cabeça, descansa, dia seguinte acorda e vai a sua vida. Agora, o que eu trago aí neste texto, ou nesta reportagem? Eu trago histórias de jovens que procuram ali nas redondezas comprar drogas, injetam, drogam-se e depois andam por aí no Mercado Estrela, por aí aqui na Baixa, e fazem aquilo que nós já sabemos. Arrancam perucas, roubam acessórios de viaturas, movidos por esta questão de drogarem-se. Agora, eu falei inicialmente de que levei 2 dias a fazer este trabalho, é porque não é fácil encontrar-se num lugar onde, por exemplo, tu carregas esta câmara custa muito dinheiro. E aqueles jovens, por exemplo, se eles verem-te com uma câmera, o que vão fazer? Eles vão pensar em te arrancar. Então, o primeiro dia eu fui fazer aquilo que chama-se rastreio da área. Fui lá vestido de qualquer maneira, como se eu também fosse drogado. A fazer reconhecimento já. Reconhecer a área, não é? Conversei com algumas pessoas e depois eu percebi de que não, para eu conseguir falar com essas pessoas, eu teria que madrugar, porque eles depois das 7 já não se encontram lá. Então, no dia seguinte, acompanhado por uma colega chamada Ercília Marangulo, fomos para lá e isto no dia seguinte. Encontramos lá crianças, encontramos lá jovens, encontramos lá diversas pessoas. Agora, não foi fácil trazer esta reportagem, porque em algum momento eu tinha que manter a câmera escondida. Eis a questão que eu gostava de fazer, porque falamos da câmera, Sim. Mas também falamos do meio que, como o Helder trabalha, tem 2 produtoras, Exatamente. São 2 mulheres, Sim. E tem mais uma colega que está aqui ao meu lado. Como tem-se dito, né, por trás de uma grande mulher tem sempre um grande homem, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas voltando aqui para a nossa conversa, Sim. A colega Ercília Marangulo, como é que foi o vosso desafio entrar em Mafalala? Exatamente. Com uma mulher? Temos de proteger não só o material, mas também temos de proteger esta mulher. Aí a Ercília Marangulo, que é minha colega, é uma jornalista de grande referência, ela simplesmente tinha que conversar com as pessoas. E eu tinha que ter a missão de documentar, de fotografar e registrar isso para uma publicação impressa. Agora, eu tinha que esconder a câmera fotográfica. Primeiro nós começamos por conversar com essas pessoas, conversamos, e quando sentimos de que já estavam um pouco mais à vontade,
é quando eu comecei a fazer o meu trabalho. Depois de conversar, depois de negociar com as pessoas, depois de fazer perceber de que não, nós estamos aqui para conversar convosco, para contar as vossas histórias, para poder explicar como é que vocês vieram, como é que vocês chegaram até aqui. Ok, muito bem. Sim. Carlos, ok, está a ser uma viagem muito boa. Sim. Mas eu gostava aqui de entender como é que foi que as pessoas receberam. O Carlos saiu de fotógrafo para um escritor, não é? Alguém que deu espaço à literatura, não é? Exato. Já trabalhava com fotografia e tal, mas o fotojornalista, né? Então eu queria entender como é que as pessoas receberam, porque é uma coleção rica. Sim. Algumas pessoas que fizeram parte da reportagem nem se recordam mais. São 18 anos de carreira e tudo mais, então eu gostava de saber como é que as pessoas receberam. Responder a estas expectativas ou nem por isso? Bom, este livro, embora referir de que ainda não foi lançado, não foi, não? Vai ser lançado depois da manhã, na quarta-feira. Então somos privilegiados, Joel. Sim. Muito privilegiados. Então, Seja muito obrigada. Sim, então este livro vai ser lançado na quarta-feira, no auditório do BCI, a partir das 16 horas. Convido desde já todos aqueles que interessam-se pela fotografia jornalística a aproximarem, a participarem deste lançamento, e acredito que a expectativa é mesmo maior. E que também faço um convite àquele que trabalha com a fotografia institucional, falo daqueles que trabalham nos gabinetes de comunicação e imagem, tem lá alguns artigos que eu creio que poderão ser relevantes para o vosso dia a dia. É isso. Exato, muito obrigado. Estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Sim. Queremos dar continuidade com o nosso programa. Mas enquanto o Carlos Junqueira está aqui, como forma de finalizar, Xerato Velho, eu gosto, se tem uma coisa que eu gosto é de aprender, né? Mas para quem está ligado também a acompanhar o programa, pode deixar de ficar seu comentário na nossa plataforma digital, porque estamos em direto através do nosso Facebook, Limpopo Channel Moz, não TV Limpopo, como muitos dizem, Limpopo Channel Moz. E assim como vocês devem escrever, quando vocês quiserem pesquisar alguma coisa sobre a nossa plataforma digital ou sobre a nossa televisão, e lá vocês terão acesso a todas as informações que nós fazemos questão de compartilhar com todos vocês. Quando as flores têm caminho bloqueado. Quando as flores têm caminho bloqueado. Na vila de Nhamayabwe, em Mutarara, província de Tete, onde estas imagens foram captadas, revelam outra face do Dia da Criança. Aqui, as andorinhas têm as asas limitadas, trocam brinquedos por enxadas, livros por sacos de milho, crescem com o corpo ocupado, mas o espírito ainda luminoso. Andam quilômetros, trabalham como adultos e mesmo assim encontram tempo para sorrir. Carlos Junqueira. Eu acho que este trecho é uma informação muito complexa. Forte, muito forte. É de facto... Pode compartilhar conosco, Mutarara, como é que foi esta viagem para a Tete? Como é que foi ver estas crianças? Como é que foi ver adultos dentro de crianças? Bom, conforme eu tinha dito logo no início da nossa conversa, este livro faz uma abordagem a questões ligadas a questões que na verdade são várias, sociais, não é? Né? Questões sociais. Então, nós temos aí quando as flores têm um caminho bloqueado. Esta reportagem foi feita, na verdade, na província de Tete, no distrito de Mutarara. E eu fiz esta reportagem num campo de cultivo, onde eu vi um grupo de crianças, acho que conseguem ver logo na primeira imagem. Exatamente. Essas crianças, quer dizer, é uma outra realidade. Sim. É uma outra realidade. E é bem provável que aqui na cidade tu não encontres esta realidade que está aí exposta. Então eu trago esta realidade desta criança de Tete, que trocou livro, trocou brinquedo por uma enxada. Sim. Então, é na verdade um caminho bloqueado, porque esta criança, com esta idade e a essa altura, deveria ocupar-se por livro, escola e por aí. Deveres. E brincar também exatamente, como criança. Como criança. Como já mas dizia, ela está aí. As crianças são flores que nunca murcham. Sim, mas ela está aí.
não é? Ela está aí. E observando esta questão, mas muito queremos agradecer antes mesmo de qualquer coisa ao Carlos Junqueira por esta obra maravilhosa. Sim, sim. E em jeito mesmo de deixar ficar aqui, eu acredito que tenha mesmo mais alguma coisa que gostava de acrescentar, mas em forma também de deixar ficar aqui últimas considerações, ou em jeito de últimas considerações, eu gostava que o Carlos Junqueira desse-nos mais uma vez a localização, a hora exata e será que podemos saber o Carlos Junqueira onde é que está? Exato. Ou iremos descobrir, ou o PIN está No o dia PIN do está lá lançamento. mesmo, no dia de lançamento. Não, bom, o livro vai ser lançado na quarta-feira, dia 22 do mês em curso. Será a partir das 16 horas no auditório sede do BCI. E o livro estará à venda a apenas 1.000 meticais. E só para finalizar, se calhar seja isso, importa dizer o seguinte, que eu trago como mensagem ao lançar este livro que todo aquele que trabalha com fotografia, sobretudo jornalística, é preciso que documente a sua história. E eu creio que este livro pode não ser importante hoje, mas daqui a uma década, daqui a uns 20 anos, 30 anos, este livro vai contribuir, não é? É na verdade uma referência, é um documento. Até sobre turismo, temos aqui até sobre turismo, temos aqui... Este livro vem de Moçambique. Para quem não conhece Moçambique, Baía de ao Inhambane, folhear este livro, vai conhecer. Temos aqui também Bilene, hein? Um pedaço do céu chamado Inhaca. Ai, ai, ai. É? Yeah. Dá até uma vontade de viajar para esses lugares. Conexão com a natureza. Sim. Já nos chamam, né? Conseguem ver, já são as imagens, os títulos. Sim. Para quem já passou por lá, já faz até mesmo a noção do que realmente está mesmo aqui a se tratar. Pô, Sebastião, penso que puxe bem aqui, né? Que é mesmo para poder os nossos telespectadores poderem ver lá em casa. Penso que puxa aqui está. Aqui está, muito obrigado. E Carlos Junqueira já deixou ficar aqui, né? A localização, o momento e quanto nós temos de levar. Olha, enquanto fazemos isso também, nós ajudamos o Carlos Junqueira a nos trazer mais revelações, mais obras do gênero, conforme o Carlos Junqueira disse ao Sheila Tovelo. Estas são obras que vão permanecer por gerações. Exatamente. Olha que se calhar depois disso podem aqui surgir mais pessoas para trazerem mais temáticas concernentes a isso, porque tem de ter sempre alguém para tomar aquela iniciativa, não é? Mas foi um prazer imensurável tê-lo aqui no nosso programa. Parabéns pelo livro, lindo, rico acima de tudo, porque é imagem, é texto. Quando o Helder, por exemplo, leu sobre o livro das flores, sim, eu fiquei mesmo impactada. Sim. Porque são histórias reais, que sim, aqui na cidade podemos não parar para pensar nisso, mas é a realidade de Moçambique. Sim, é a nossa realidade. Exatamente. Então, muito obrigada pela tua presença no nosso programa. Beijinhos e abraços para quem vão. Bom, já agora cumprimento aqueles que fizeram deste menino de 2007, não é? Fizeram deste menino de 2007, que é ensinar, não é? Lapidar, até se tornar no profissional que é hoje. Faço uma vénia e um agradecimento especial vai ao senhor Bernardo Obadias, não é? Que é a pessoa que aos 15 anos, não é? Ele procurou transmitir este conhecimento que hoje, passado algum tempo, consigo trazer neste livro. Um agradecimento também vai para ao senhor Armando Munguambi, que já é falecido. É uma pessoa que contribuiu bastante para que o Carlos Junqueira chegasse até onde está. E o agradecimento também vai para alguns meus colegas que estão ainda no terreno, ao Inácio Pereira, ao Félix Capela e aos diversos, ao Alfredo Moés, e por aí várias pessoas que eu até na parte dos agradecimentos eu faço até menção desses nomes que contribuíram para este Uqueio, para este Carlos que é hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, né, Carlos Junqueira,
Esperamos que esta obra maravilhosa, Exato. esta obra que contém toda a informação sobre o nosso belo e vasto Moçambique, tenha sucesso no dia 22, às 16 horas. Exatamente. Né? Esperamos que, acima de tudo, também o Carlos Junqueira não pare de trazer obras do gênero, porque nós precisamos aprender. O tempo passa, o homem vai, mas a obra permanece. Permanece, é isso. Exatamente. Muito obrigado, Carlos Junqueira. Nós teremos mais um dia de conversa